Era uma noite gélida para final de março, daquelas que congelam até a alma. O vento cortante arrastava os últimos resquícios de neve suja, misturada a uma umidade úmida que penetrava os ossos. Mas dentro do apartamento de Lidija Sergeyevna, o calor era sufocante, não só pelas calorias das panelas no fogão ou pelo aperto de corpos que mal se suportavam, mas por algo muito mais denso, a tensão que pairava no ar como um convite à guerra. Ana sentava-se à mesa, fingindo interesse na conversa fiada da vizinha, uma mulher de traços afiados, irmã de Lidija. Na verdade, cada sílaba proferida pela sogra era escrutinada com a precisão de um detetive. Era o aniversário de 55 anos da matriarca, e a casa estava lotada de parentes que riam, comiam e trocavam cumplicidades forçadas. Mas entre um brinde e outro, os olhos de Lidija voltavam-se para Ana com uma regularidade inquietante, um olhar que não celebrava, mas caçava. Como se aquele jantar fosse menos uma festa e mais uma demonstração de poder. Este é o meu reino, minha lei. Você estrangeira nunca será bem-vinda aqui. 3 anos de casamento tinham ensinado Ana a engolir sapos em silêncio. Mas naquela noite seus nervos estavam à flor da pele, prontos para estalar. Cada palavra da sogra era uma faca disfarçada de colher de prata. Aninha, chamou Lidija com uma doçura venenosa que ecoou pela sala. Hoje você está tão quieta. Será que o torta não agradou? Ou será que a culpa é sua? Risadas complacentes encheram o ambiente. Ana sentiu o rosto queimar, mas sorriu, um gesto tão frio quanto o aço. Tudo perfeito, Lidija Sergeyevna. Como sempre. Impecável. A ironia escorreu entre os dentes e a sogra captou. Seus olhos se estreitaram, mas ela apenas retorquiu, jogando o jogo. O importante é que meu filho esteja satisfeito. Os homens, sabe como é, adoram uma mulher que sabe apreciar a vida. Igor, sentado ao lado da mãe, remexeu-se na cadeira, evitando o olhar da esposa. Como sempre. Ana conhecia aquele silêncio. Era a covardia disfarçada de neutralidade. Ele tem medo dela, pensou, amargurada. Aos 35 anos, ainda tremia diante da saia da mamãe. Quando o relógio bateu 9, os convidados começaram a se despedir, uns cambaleando de bêbados, outros reclamando de pressão alta, todos alheios à tempestade que se formava no peito de Ana. Ela ajudou a recolher os pratos, jogou a bolsa no ombro e acompanhou Lidija até a porta. Obrigada pelo jantar, disse com uma polidez que doía. Foi lindo. Claro, minha filha, respondeu a sogra, surpreendendo-a com um toque quase carinhoso no braço. Você se esforçou. Ficou bonito. Ana franziu a testa. Aquela gentileza fora de script a deixou desconfiada. Será que o vinho a amoleceu? Questionou-se, enquanto a porta se fechava atrás da sogra. De volta à sala, Igor bocejava, arrumando o sofá-cama para os parentes que pernoitariam. E aí? Perguntou, lançando um olhar distraído à esposa. Como sempre, respondeu Ana secamente. Não era hora para discussões, não com testemunhas. Foi só quando entrou no quarto e jogou a bolsa sobre a cama que notou. O zíper estava entreaberto. Estranho, pensou. Ela nunca deixava assim. Com mãos trêmulas abriu-a por completo e então viu um saquinho plástico minúsculo, quase escondido entre as costuras. Dentro, um pó branco fino como farinha. Mas não era farinha. O coração disparou, tão violento que sua visão escureceu por um segundo. Não, não pode ser. A palavra que lhe veio à mente era um pesadelo acordado, drogas. As pernas fraquejaram. Fechou a bolsa com um movimento brusco, escondeu o pacote no bolso lateral e correu para a sala, a mente a mil. Quem? Quando? Como? A resposta surgiu como um raio. O rosto sorridente de Lidija na despedida, aquele toque acarinhado, a pressa em sumir. Só ela seria capaz. Os parentes continuavam suas conversas, alheios ao inferno que se armava. Ana chamou Igor com um fio de voz, mas ele só chegou perto quando viu a palidez da esposa. O que foi? Perguntou-o confuso. Ela hesitou. E se ele não acreditar em mim? E se escolher o lado dela, como sempre? Mordeu o lábio, balançou a cabeça. Não era a hora. Foi então que ouviu o barulho lá embaixo. Uma viatura parando em frente ao prédio, a sirene cortando a noite. Ana gelou. Quem será? Murmurou, já sabendo. Igor virou-se para a janela, incrédulo. Minha mãe. E a polícia? Antes que ele terminasse a frase, batidas secas ecoaram pela porta. Boa noite. Tenente Fomen, da delegacia local. Recebemos uma denúncia. Precisamos entrar. Ana agarrou-se à janela com tanta força que os nós dos dedos esbranquiçaram. Lidija. Claro que foi ela. A sogra apareceu atrás dos policiais, o olhar triunfante de quem finalmente tinha presa na armadilha. Ela apontou sem pestanejar. Eu avisei, oficiais.
Meu filho não pode viver com uma mulher dessas. Mãe, o que você está fazendo? Igor gaguejou atordoado. Ana avançou, a garganta seca. O que está acontecendo? Temos uma denúncia de posse de substâncias ilícitas, respondeu o policial mais velho, impassível. Precisamos revistar o apartamento. Igor abriu a boca para protestar, mas Ledígia já adentrava a sala como dona do pedaço, indicando o caminho. Verifiquem a bolsa dela. Tenho certeza de que está lá. O sangue de Ana virou gelo. A bolsa estava no quarto. E dentro dela, a prova fabricada. Se eles encontrarem, estou perdida. Não importaria que fosse inocente. A sombra da dúvida a destruiria, e Ledígia sabia disso. Respirou fundo. Não vou deixá-los vencer. Vocês têm um mandado? Perguntou surpresa com a firmeza da própria voz. Os policiais trocaram um olhar. O tenente puxou um papel do bolso. Todo o procedimento está em ordem. Precisamos fazer a vistoria. Igor assinou o documento com mãos trêmulas, os olhos cheios de pânico. Ledígia, porém, sorria, como uma rainha observando a execução da sentença. Eles entraram no quarto. A sogra foi na frente, os dedos coçando para abrir a bolsa, mas se conteve, deixando a honra para os policiais. Ali, apontou-o com uma satisfação doentia. Procurem bem. O policial inclinou-se e retirou a bolsa do armário. Ana sentiu o coração bater tão forte que juraria que todos na sala podiam ouvi-lo. Agora eles vão encontrar. Agora. E então, como um relâmpago, uma lembrança cortou sua mente, a pequena câmera instalada na entrada. Ela a havia colocado 6 meses atrás, quando começou a notar coisas sumindo, chaves, joias, até uma bolsa inteira. A câmera gravava tudo, incluindo o momento em que Ledígia, com seu sorriso de faca, havia tocado seu braço e, quem sabe, deixado algo cair dentro da bolsa. Uma chance. O policial retirou um saquinho plástico. Dentro, um pó branco em um campo transparente. O ar na sala ficou denso, cortado apenas pelo rangido das botas dos policiais no chão. O saquinho repousou sobre a mesa, dentro de um envelope para provas, como um objeto alienígena que de repente invadira a vida de Ana. Ela permaneceu sentada no sofá, as costas retas, forçando-se a respirar lento e fundo. O pânico borbulhava dentro dela, mas ela o empurrava para baixo, como um nadador experiente que mantém a cabeça acima da água durante uma tempestade. Ledígia Sergeevna, ao contrário, não conseguia disfarçar o triunfo. Ela estava ao lado dos policiais, ajustando no ombro o chale de seda brilhante, presente de Igor. Seus olhos cintilavam com uma vitória doentia, e os cantos da boca tremiam, mal contendo um sorriso cruel. Então, camaradas, dirigiu-se ao oficial mais velho com voz melosa. Eu não disse desde o início? Essa mulher há muito age de forma suspeita, e meu filho sofre por causa dela. Agora vocês têm a prova. Mãe, cala a boca, Igor não aguentou mais. Sua voz estava rouca, quebrada. Você pelo menos entende o que está dizendo? Entendo perfeitamente, respondeu ela gelada. Estou salvando você da vergonha e de uma vida com alguém que o arrastará para o abismo. Igor empalideceu, mas não disse mais nada. Seus olhos saltavam entre a mãe e a esposa, como se não soubesse de qual delas tinha mais medo. O Major Krylov, o oficial mais velho, era um homem de cerca de 40 anos, com sobrancelhas espessas e um olhar cansado de quem já viu demais da podridão humana. Ele observava Ana com atenção. Cidadã Petrova, começou, em tom oficial, você compreende que essa substância será submetida à perícia. Até que os resultados chegarem, somos obrigados a considerá-la como pessoa sob suspeita. Ana assentiu, a voz firme apesar do tremor interno. Compreendo. Mas também quero declarar. Esse pacote foi plantado em minha bolsa. E tenho como provar. Ledígia jogou a cabeça para trás, solçando uma risada seca. Mais uma de suas fantasias? Zombou. Vocês viram onde foi encontrado. Que outras provas ela pode ter? Ana virou o rosto lentamente, os olhos fixos nos dela. A câmera da entrada. Um silêncio tão espesso que dava para ouvir o ponteiro dos segundos no relógio marcando o tempo. Ledígia empalideceu, mas se recuperou rápido forçando outro riso. Que câmera? Você acha que é alguma espiã? É só uma câmera comum, Ana respondeu calma. Desde que minhas coisas começaram a sumir, decidi me precaver. Ela grava em um cartão de memória. E na filmagem dá para ver claramente quem mexeu na minha bolsa. Krylov estreitou os olhos. Pode nos mostrar? Claro, disse Ana, e pela primeira vez naquela noite, permitiu-se um leve sorriso. Enquanto o policial mais novo embalava o saquinho e preenchia os papéis, Ana dirigiu-se ao quarto. Ledígia seguiu com o olhar, e pela primeira vez, algo como incerteza, ou era raiva, brilhou em seus olhos.
Igor aproximou-se da esposa, a voz baixa, quase um sussurro. Ana, o que você está fazendo? O que deve ser feito, respondeu ela no mesmo tom. Confie em mim. Só desta vez. Ele recuou como se tivesse levado um tapa. As palavras o atingiram mais fundo do que ele queria admitir. Um minuto depois, Ana voltou com uma pequena memória flash. Inseriu-a no notebook e projetou a gravação na tela. No vídeo, a entrada da casa. Convidados se despedindo, risos, movimento. Até que Lidija aparece. Ela se aproxima de Ana, coloca a mão em seu braço, e em um gesto rápido, quase imperceptível, algo desliza para dentro da bolsa. Ao ampliar a imagem, não havia dúvidas. Os policiais inclinaram-se para a frente. O mais novo até assobiou baixinho. Está nítido, murmurou. Krilós coçou o queixo, pensativo. Lidija estava pálida como um lençol. Sua voz saíra trêmula, descontrolada. Isso é montagem. Ela armou tudo. Gravou e editou para me incriminar. A gravação é original, sem cortes, Ana respondeu serena. Se quiserem, podem levar o cartão. Verifiquem vocês mesmos. Igor parecia que o chão tinha se aberto sob seus pés. Olhava da mãe para a esposa e em seus olhos lia-se uma única palavra: traição. Mãe, sua voz era um rosnado surdo. Por quê? Lidija não respondeu. Segurava a bolsa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Precisamos apreender o cartão para análise, declarou Krilós seco. Ela sentiu os lábios apertados. Leve. Não tenho nada a esconder. O resto se desenrolou como um pesadelo lento. Os policiais revistaram o apartamento, preencheram protocolos, recolheram provas. Lidija tentava protestar, gritava que estava sendo enquadrada, mas Krilós apenas balançava a cabeça, cansado. Ele já vira esse filme antes, e sabia reconhecer quando alguém mentia. Ana permaneceu no sofá, observando o castelo de cartas de sua sogra desmoronar. Dentro dela, duas forças lutavam: o alívio de ter se defendido e o medo do que viria a seguir, porque ela sabia, aquilo era só o começo. Quando os policiais saíram, levando consigo o saquinho, o cartão de memória e um silêncio pesado, Igor afundou a cabeça nas mãos sobre a mesa. Não entendo, murmurou. Por que ela faria isso? Ana o observou por um longo momento antes de responder. Porque sua mãe nunca me aceitou. Para ela eu sempre fui a inimiga. E hoje ela decidiu que poderia me destruir. Ele levantou os olhos, e neles havia uma dor que Ana nunca tinha visto antes. Mas isso é um crime. Exatamente, ela confirmou, seca. Lidija não disse nada. Permanecia junto à janela, de costas para eles, os ombros tremendo. Parecia que queria dizer algo, mas as palavras não vinham. Finalmente virou-se. Vou dormir, anunciou, a voz rouca. Amanhã será um dia difícil. E foi embora, deixando Igor e Ana sozinhos na sala, mergulhados em um silêncio que gritava. Ana sabia o que a esperava: interrogatórios, investigações, novas investidas. Mas a batalha mais importante já havia sido travada. Lidija se revelara. E agora a guerra tomaria outro rumo. O despertador soou como uma faca. Ana acordou com o coração apertado, sabendo exatamente quem era. Atendeu com a voz firme, apesar do tremor nas mãos. Alô? Cidadã Petrova, uma voz masculina áspera ecoou do outro lado. Aqui é o departamento de polícia. Solicitamos sua presença hoje, às 10 horas, para prestar esclarecimento sobre o caso. Ana fechou os olhos. Era esperado. Sim, estarei lá, respondeu sem hesitar. Igor estava à mesa, as mãos envoltas em torno de uma xícara de chá frio. Não dormira quase nada. Os olhos inchados, o rosto marcado pela exaustão, e em cada linha de seu corpo transparecia a desorientação. Eles ligaram? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Ana assentiu. Sim, vou lá. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, até que finalmente falou, a voz quebrada. Não entendo por que minha mãe fez isso. Eu sempre confiei nela. Ana o encarou, e em seu olhar havia uma mistura de pena e amargura. E em mim? Perguntou baixa. Você confiou em mim? Igor desviou o olhar. Não sabia em quem confiar. As palavras doíram mais do que um golpe, mas Ana apenas apertou os lábios e foi se arrumar. No departamento de polícia, o cheiro era de café barato e papel velho. Os corredores estreitos, as paredes descascadas, tudo respirava autoridade e desespero. O Major Krilós recebeu-a sem cerimônias. Por aqui, por favor. O escritório era apertado, uma mesa lotada de pastas, um retrato desbotado na parede. Ana sentou-se, as mãos cruzadas sobre os joelhos. Analisamos sua gravação, Krilós começou direto. Parece convincente, mas a perícia final é que dará a palavra. Fez uma pausa. Você está disposta a colaborar? Ana assentiu.
Completamente. Krylos abriu a pasta sobre a mesa com um gesto seco, como se o simples ato pudesse cortar a tensão no ar. Os olhos fixos em Ana, ele cruzou os dedos sobre o dossiê. Agora conte-me em detalhes. Qual é a natureza do seu relacionamento com Liudia Sergeyevna? Ana respirou fundo. As palavras saíram como um rio represado, finalmente rompendo a barragem. A sogra que desde o primeiro dia, a tratara com um sorriso gelado e um desdém calculado. As intrusões constantes em sua vida conjugal, como se cada decisão, do jantar de domingo à escolha de um sofá, devesse passar pelo crivo de Liudia. As humilhações veladas. Os comentários que doíam mais por serem ditos com um suspiro de preocupação. As brigas que explodiam como granadas, deixando estilhaços de ressentimento por semanas. E finalmente a noite anterior. A armadilha. Krylos ouvia em silêncio, anotando com precisão cirúrgica. Cada palavra de Ana era um golpe de martelo em uma estrutura que já rangia. Então, na sua opinião, ela queria incriminá-la? Não tenho dúvidas, Ana respondeu, a voz firme como aço. Ela sempre quis destruir nosso casamento. E ontem quase conseguiu. Um riso amargo escapou-lhe, seco como papel rasgado. A porta se abriu. 2 policiais conduziram Liudia Sergeyevna para dentro do gabinete, e pela primeira vez Ana viu não como a matriarca intocável, mas como uma mulher acossada. O rosto pálido, os olhos saltando de um canto a outro como um animal enjaulado. Ainda assim, ela tentou se recompor. A Aneca disse, forçando um tom de superioridade. Veja só aonde nos levou sua criatividade. Não, Liudia. Ana sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Foi você quem nos trouxe até aqui. Basta, Krylos interrompeu secamente. Isto não é uma reunião de família. Com um clique, ele ativou a gravação das câmeras de segurança. O vídeo rolou na tela. Liudia, as mãos trêmulas, o olhar furtivo, o momento exato em que algo era depositado no bolso do casaco de Ana. O sangue fugiu do rosto de Liudia. Isto é uma farsa, gritou, batendo na mesa. Ela montou tudo. Essa gravação é falsa. Krylos balançou a cabeça, cansado. A perícia confirmou, não há edição. A gravação é autêntica. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso. Ana sentia o próprio coração martelando contra as costelas como se quisesse escapar. Esperara por aquele momento por tanto tempo. Liudia Sergeyevna, Krylos falou lentamente como se cada sílaba fosse um veredicto. Temos motivos para acreditar que foi você quem plantou a droga. Precisamos do seu depoimento formal. Isto é absurdo. A voz de Liudia quebrou. Sou uma mãe. Só queria proteger meu filho. Proteger? Ana não conseguiu se conter. Você queria destruir minha vida. Me pintar como uma viciada. Arruinar minha reputação, o meu casamento. Tudo por quê? Porque não aguentava não ter controle. Chega, Krylos cortou severo. O ar no gabinete ficou irrespirável. Igor sentava-se em uma cadeira ao fundo, o rosto cinzento como pedra. Não disse uma palavra. Apenas observava a mãe com uma mistura de horror e algo novo. Algo que parecia respeito, mas doía como uma faca. Mamãe, ele falou finalmente a voz rouca. Diga a verdade. Liudia apenas apertou os lábios e virou o rosto. As horas seguintes foram um pesadelo acordado. Depoimentos, protocolos, assinaturas. Quando Ana finalmente saiu do prédio da polícia, a noite já havia caído fria e indiferente. O vento cortava como lâminas. Ela e Igor caminharam lado a lado, sem trocar uma palavra. Foi ele quem quebrou o silêncio. Eu não sabia que você era tão forte. Ana riu, um som áspero. Tive que me tornar. Em casa, ela sentou-se junto à janela, observando as luzes da cidade piscarem como estrelas moribundas. Dentro dela, um vazio. Ganhará a primeira batalha, mas a guerra ainda estava apenas começando. Sabia que Liudia não se renderia tão facilmente. Agora, porém, as coisas eram diferentes. Ana não tinha apenas provas, tinha algo mais poderoso, a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, Igor a olhava com admiração. Mas no fundo, ela compreendia. Aquilo não terminaria com acusações ou interrogatórios. Seria uma luta pelo que restava de sua família, pela confiança que precisaria ser reconstruída tijolo por tijolo, pelo futuro que ainda tremia em suas mãos. E o maior golpe ainda estava por vir.